Olá, doutores e doutoras, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre os pontos de checagem do ciclo celular. É um aprofundamento da aula anterior. Então, se você ainda não assistiu ela, é muito importante que você pare essa aula, vá até a descrição aqui embaixo, clique no link e assista essa aula. Aí sim, você volta para esse vídeo. Mas se você já assistiu, bora lá, que nesse vídeo vamos falar e ver como acontece esses pontos de checagem. As células normais, sadias, passam pelo ciclo celular de forma regulada. Elas analisam informações sobre o seu estado interno e sinais do ambiente ao seu redor, para decidir se continua com a divisão celular ou não. Esse ponto de decisão é o que a gente chama de ponto de checagem. Esse tipo de regulação garante que as células não se dividam sob condições desfavoráveis. Por exemplo, quando o seu DNA foi danificado, ou quando não tem espaço no tecido para outra célula crescer. Existem vários pontos de checagem. Hoje nós vamos ver os 3 pontos mais importantes, que são o ponto de checagem de G1, na transição de G1 para a fase S, o ponto de checagem de G2, na transição para a fase M, e o ponto de checagem do fuso, na transição da metáfase para anáfase, durante a fase mitótica, a fase M. O ponto de checagem G1 é o principal ponto de decisão para uma célula. É o ponto em que a célula decide se ela entra no processo de divisão ou não. Se a célula passa pelo ponto de checagem G1 e entra na fase S, aí não tem mais volta. Se ela passar para a próxima fase com erro no DNA, esse erro vai ser passado por todas as outras fases e vai ser passado, consequentemente, para as células filhas. No ponto de checagem G1, a célula checa se as condições internas e externas são favoráveis para a divisão. Se a célula tem tamanho suficiente para se dividir. Se a célula possui reserva energética suficiente ou nutrientes disponíveis para se dividir. E se a célula está recebendo sinais positivos das células vizinhas, como por exemplo o fator de crescimento, é um sinal positivo para ela também. E checa também se tem alguma parte do DNA danificado. Esses são os principais fatores que podem influenciar no ponto de checagem G1. Mas é importante saber que não são os únicos. Esses fatores dependem do tipo de célula. Algumas células precisam de outros sinais, como por exemplo o sinal mecânico, como está anexado a uma matriz extracelular, por exemplo. Se a célula não obtém os sinais para seguir em frente, que ela precisa ter para passar no ponto de checagem G1, ela sai do ciclo celular e entra em um estado de repouso, que é o que a gente chama de G0. Algumas células podem ficar em G0 para o resto da vida, e outras podem voltar para G1 e continuar o ciclo de divisão. No ponto de checagem G2, a célula verifica se tem algum DNA danificado, se o DNA foi completamente copiado durante a fase S. Se for encontrado algum erro, a célula pausa no ponto de checagem G2 para fazer os reparos. Se for irreversível esse dano, a célula desencadeia uma cascata bioquímica que culmina na morte da célula. Esse mecanismo de autodestruição, que é o chamado apoptótico, que é a apoptose, garante que o DNA danificado não seja repassado para as células filhas. E essa é uma ferramenta importantíssima para prever o câncer, por exemplo.
No ponto de checagem M, a célula examina todas as cromátides irmãs, se elas estão ligadas corretamente aos microtúbulos do fuso. Aqui no slide estão os fusos e as cromátides aqui no meio. Porque como a separação das cromátides irmãs durante a anáfase é um passo irreversível, o ciclo não vai continuar até que todos os cromossomos estejam ligados aos fusos dos dois lados da célula. Aí se olhar aqui na imagem, os fusos da direita ligado aqui na parte da direita das cromátides, da cromátide do lado direito, e da esquerda ligado às cromátides irmã do lado esquerdo. Quando elas estiverem todas ligadas, ela pode passar para a próxima fase. O que a célula faz de verdade nesse ponto de checagem é procurar por cromossomos que não estão ligados no fuso mitótico. Ela procura pelos cromossomos perdidos, desavisados, que estão ali boiando no citoplasma. Se a célula encontrar um desses perdidão, ela pausa a mitose e espera até que o fuso capture esse cromossomo perdido. Aí sim, ela pode passar para a próxima fase e concluir a divisão celular. Então, galera, por hoje foi isso aí. Aqui então a referência bibliográfica que eu usei para fazer esse vídeo. Não se contentem só com o vídeo, porque tem muito mais informação. Isso aqui é um resumo. Se você quiser aprender de verdade, você tem que mergulhar nos livros. Essa é até uma habilidade que você tem que dominar. Mas o vídeo é muito bom para você entender o que é o básico do assunto. Aí sim, você está preparado para poder entrar nos livros. Então, bons estudos, muito obrigado. E não esqueçam de deixar o joinha, de assinar se você ainda não for assinante do canal, e assinar o sininho, e acionar o sininho, tá bom? Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais ver. Até mais.